E o assunto de hoje foi escolhido a dedo, porque eu sei que, como eu, muitas vezes você também se sente cansado, exausto. Você já acorda, você pode até ter dormido muitas horas, mas acorda se sentindo fraco e acha que tem mais fome por conta disso, outros ficam sem fome por conta desse cansaço, sentem a fraqueza. Mas a fraqueza pode ser também sintoma de um problema de saúde mais sério, como anemia, problema hormonal, até mesmo depressão. E para a gente saber como diferenciar uma simples fraqueza de algum problema mais sério, eu recebo hoje o Dr. Antônio Carlos do Nascimento, que é endocrinologista, formado pela USP e cheio de informações para nos ajudar a entender melhor e lidar melhor com esse problema. Por favor, doutor, muito obrigada por ter vindo. Honrado. Prazer em recebê-lo. Vamos sentar ali um pouquinho para a gente conversar então sobre fraqueza. Sabe que eu pedi esse assunto para nossa produção porque eu recebo muito e-mail de telespectadoras, principalmente, mais do que os homens, com essa queixa. Ai, Cláudia, tenho muita fraqueza. E aí eu queria entender o que é essa fraqueza. Fraqueza, primeiro, partir do básico, que pode ser realmente cansaço. Você trabalha 18 horas, 20 horas, acorda, vai dormir às 2, acorda às 5 todos os dias. Um determinado momento, dependendo da quantidade de dias que se passaram com esse procedimento, você pode estar cansado de fato. O organismo tem um limite e você pode ter alcançado esse limite. Alguns gostam de chamar de fadiga. Bom, de qualquer maneira, o cansaço pode ser uma situação resultante fisiológica. Mas a fraqueza, na verdade, ela pode ter, fora essa que seria a consequência fisiológica do exagero, pode ser resultante de patologias, de doenças propriamente ditas. E nós poderíamos partir de um leque super vasto. Eu lembro de menino, né, eu lia muito Monteiro Lobato, quer dizer, leio até hoje, gosto muito da leitura, passo isso para minha filha. Mas e falava-se do Jeca Tatu, lembra? O personagem que o Que vivia Monteiro lá no mato, não comia bem, era magro, não era? E tinha aquela história das verminoses, né? Que ele partiu disso, e a partir disso, dessa coisa meio interessante da maneira de cultuar a vida do brasileiro, os erros. Bom, de qualquer maneira, as verminoses, elas são causas de cansaço, porque na fisiopatogênese da doença, você pode perder muito sangue, caso da ancilostomíase, o famoso amarelão, né? A esquistossomose, que cria um problema maior, porque tem a ver com as questões relacionadas ao fígado, ao sistema portal, propriamente dito, a famosa barriga d'água. Bom, falaríamos bastante sobre as várias verminoses. E várias delas têm caminhos diferentes para resultar em fraqueza. Mas, de qualquer maneira, principalmente na idade, em lugares menos agraciados pelas questões primordiais governamentais, que se briga muito agora, você tem essa frequência muito grande ainda de verminose e pode ser, numa criança especialmente, a causa principal na fase de crescimento, perdendo sangue, faltando nutriente, o determinado verme não permitindo que esses nutrientes sejam absorvidos, essa criança pode desenvolver uma fraqueza extrema por falta mesmo de nutrientes e aí provocado pela parasitose, no caso pelos famosos vermes, né? Ainda que tem outras denominações. Dentre ainda da questão infecto-contagiosa, você com gripe se sente cansado. Algumas doenças do tipo contagiosas também e agudas, que a quem dá gripe, mas uma rubéola, sarampo, pode subitamente, principalmente os mais jovens, iniciar com fraqueza e ser o preâmbulo de um processo infeccioso, nesse caso viral. Esse paciente desenvolve fraqueza também. Ainda nas patologias, uma causa, a gente tem visto absurdamente o crescimento novamente dessa doença, a tuberculose. É um quadro, uma infecção crônica, uma bactéria, a micobactéria. Quando você fala que tem visto com mais frequência, porque a gente teve uma parada, né? Isso. E agora voltou e as pessoas precisam tomar algum cuidado, então, em relação à tuberculose? Sim, o que a gente tem visto, na verdade, ainda que não seja proibido de ocorrer em qualquer pessoa, são mais nas pessoas mais jovens que acabam se envolvendo com drogas e eles acabam se envolvendo de tal maneira que o primordial na vida, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, o uso da droga, exatamente. E acaba se esquecendo da questão alimentar, acabam deixando para o 8º plano, não é? Então, a gente tem visto, infelizmente, esse grupo aflorar muito. Nós temos visto, lamentavelmente,
o uso abusivo de drogas ilícitas entre os jovens, e esse grupo é justamente o mais relacionado à questão da tuberculose, mas também à síndrome da imunodeficiência adquirida, a conhecida AIDS. Ela, na verdade, está algo sob controle, mas essas doenças meio que acometem esse público mais do que o restante da população. Agora, nessas senhoras que são as telespectadoras às quais eu me referi no comecinho do programa, o que seria possivelmente, provavelmente, essa fraqueza, né? Olha, no caso específico da faixa etária um pouco mais avançada, sexagenário, septuagenário, evidentemente o teu foco, se você tem uma pessoa com essa queixa, passam a ser outras doenças. Não a verminose, de regra não a tuberculose, não é proibido, e nem a síndrome de imunodeficiência adquirida. Mas os cânceres são causas comuns de fraqueza, porque nos deterioram sob a ótica da consumpção. Quer dizer, o câncer nos consome de fato, né? Sobre todos os quesitos. Então, sempre que a gente se depara com a pessoa idosa, com a fraqueza que se estabelece de maneira progressiva, aí você fala, a anemia também dá. Sim, mas a anemia, ela é uma resultante. A anemia, ainda que exista anemia pela anemia, quer dizer, uma deficiência da produção da célula vermelha, ou uma deficiência da célula vermelha, é o caso da anemia falciforme, da talassemia, onde a célula, por sair defeituosa, é destruída com rapidez muito grande e a pessoa desenvolve anemia, ou seja, uma doença do sistema formador de sangue. Pode acontecer numa leucemia, com a doença muito mais grave, onde a parte que fabrica as células vermelhas foi consumida pelas células brancas. Tudo bem, pode ser uma doença hematológica, mas de regra a anemia, ela se dá por perda. Então, a mulher na idade produtiva ter anemia, primeiro pensamento, olha, será que você tem um mioma? Você está com alguma dificuldade, uma disfunção hormonal que faz você sangrar mensalmente mais do que o teu organismo é capaz de repor? Esse é o primeiro pensamento. Agora, numa senhora idosa, esse não é o pensamento, porque ela não tem o sangramento mensal. Nós não temos como atribuir essa possibilidade. Ela pode até estar perdendo sangue pelas vias baixas, mas seria patológico, ela está fora do momento de fazer sangramento. Então, eu acho que esse assunto serve como um alerta, pelo que eu estou entendendo, para as nossas telespectadoras principalmente, para os telespectadores também, porque muitas vezes a gente é negligente com a fraqueza, acha que, eu estou com uma fraqueza, mas eu vou lidar com essa fraqueza e não parte para uma investigação. Então, é um alerta dizendo que a fraqueza pode ser, inclusive, um problema mais sério como câncer e vale uma investigação. É isso? É isso, mas nesse leque aí na pessoa idosa, nós temos uma série de outras. As doenças degenerativas, as doenças crônicas do tipo artrite reumatoide, as doenças reumáticas propriamente ditas, as doenças que consomem mais as pessoas mais velhas, o enfisema pulmonar naquele que fumou a vida inteira, tem uma dificuldade de acepção do oxigênio, troca mal, faz mal a troca gasosa. No paciente idoso, o leque é diferente do que nós pensamos no paciente mais jovem. Os problemas hormonais também geram uma fraqueza? Que gera um cansaço, né? O hipotireoidismo tem aquele sintoma da perna pesada, que parece que tem um chumbo em cada uma delas. Exatamente. O hipotireoidismo, que é um déficit funcional da glândula tiroidiana, nas fases mais avançadas, o paciente desenvolve uma fraqueza extrema. Antes dessa fraqueza, ela desenvolve uma série de... É uma síndrome, na verdade. Inicia com coisas muito simples, do tipo queda de cabelo, um pouco o que o Vinícius de Moraes chamava nem cá nem lá, né? Você adora determinada cinema, por exemplo, te chamam para uma avant-première e você fala, não vou. Esse é um sinal, é o que nós chamamos de depressão menor ou minúscula, alguns gostam desse termo. Esse é um sinal do hipotireoidismo ali nos primórdios, no prefácio. Aí ele avança, e à medida que ele avança sem tratamento, aí pode chegar ao ponto dessa fraqueza extrema, com dificuldade de levantar as pernas, de andar, de O que eu acho que vale a pena a gente prestar muita atenção é que o nosso corpo foi feito para funcionar perfeito, redondinho. Você foi feita para ser alegre, para ter ânimo, para ter vontade de viver, de ir aos lugares. E muitas vezes a gente acha que, eu tô assim, tô tão estranha e vai deixando. Então, não, de qualquer forma, é um alerta. É bom procurar um médico, consultar um médico para saber que desordem é essa, né? Qualquer doença, se for diagnosticada com antecipação, melhor é o resultado, não é assim? A fraqueza, na verdade, como eu disse, é um resultante de uma série de possibilidades.
Aí tem que ser investigado. A pessoa vai notar nela mesma que está diferente com relação ao dinamismo, a maneira que estava para como está. E aí tem que ser investigado de fato e tem uma série de possibilidades. Por faixa etária, o médico é capaz de orientar isso. Muito bom. Estou conversando com o Dr. Antônio Carlos do Nascimento, que é endocrinologista. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar a pergunta. Daqui a pouquinho a gente responde ao nosso telespectador, ok, doutor? Tá bom, ok. Olha, continuo com o endocrinologista Dr. Antônio Carlos do Nascimento e agora é hora da gente ouvir as respostas daquilo que está incomodando. Tem muita gente, eu falei no comecinho do programa, quando eu te recebi, me mandando e-mail dizendo que está difícil de conviver com a fadiga, com o cansaço. A gente falou de vários sintomas. Na parte endocrinológica, o que pode ser esse cansaço? Olha, a condição mais comum pelo menos depende muito da sensibilidade de cada paciente, evidentemente, mas o climatério, por exemplo, quando as mulheres deixam de produzir o hormônio, aquela fase, inclusive, de assentamento do climatério. Que é a entrada da menopausa, Exatamente. é isso? Naquele circuito todo ali, é comum a mulher, queixar-se de fraqueza, adinamia. Junto com isso, acaba que esse balanço hormonal pode sensibilizar para evoluir com depressão, a famosa síndrome do ninho vazio, né? Sem querer invadir muito essa área, mas onde os filhos já estão estudando fora, casado, e ela já tem a deficiência hormonal, ou seja, os ovários oblíquos já começaram a pedir a aposentadoria. Esse ponto é o momento que a mulher, de regra, expressa algum grau de fraqueza, que pode ser associado ou não à depressão, a um pouco de irritabilidade. Então, esse balanço hormonal no homem também, apesar de que nós não temos uma andropausa tão definida quanto aquela menopausa da mulher, mas alguns homens sim desenvolvem uma perda muito rápida da função testicular, também é uma causa de fraqueza, fraqueza muscular, fraqueza sob a ótica mesmo do desenvolvimento físico. Essa fraqueza seria até a perna meio bamba, assim, essa sensação? O homem sofre mais com isso quando ele é acometido de uma situação em que a função testicular declina muito rapidamente, ele queixa muito de fraqueza muscular. Que o homem é muito dependente da testosterona com relação ao quesito força muscular. A Vera Lúcia de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, ela diz o seguinte: boa tarde, ultimamente estou me sentindo muito cansada, sem disposição e com dificuldades de memorizar algumas coisas. Os dois problemas podem estar relacionados? Podem. Nós conversamos anteriormente, o hipotiroidismo, a doença super frequente que pode ocorrer entre 10% e 15% da população do mundo inteiro. Se você fizer enquetes, estudos, você vai verificar a prevalência do hipotiroidismo nessa frequência enorme de 10% a 15%, dependendo de onde você fizer o estudo. O hipotiroidismo em fases um pouco mais avançadas, ou mesmo para alguns pacientes em fases iniciais, pode se relacionar com cansaço, dificuldade de concentração, perda da memória e situações que se correlacionam com esse sentimento de fraqueza. Muito bom. A Silvana mora em Sorocaba, ela diz: boa tarde, meu nome é Silvana, tenho 45 anos, já estou na menopausa desde os 41 anos. Tenho muito cansaço e fraqueza, sou uma pessoa alérgica. Será que seria necessário fazer reposição hormonal para ter mais disposição? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. É muito provável que ela se favoreça da reposição hormonal. Haja visto que hoje não se faz a reposição hormonal sensu lato. Entrou na menopausa, eu faço a reposição hormonal. É de acordo com as queixas e com a ausência de riscos também para isso, você pontua a fraqueza, assim como perda da libido, assim como pontuando de várias maneiras a questão da menopausa, nós tratamos a sintomatologia propriamente dita. Não fazemos mais aquela situação de menopausou, vamos fazer reposição hormonal, até dados os riscos, não é? É muito provável, se tiver uma relação formal dessa fraqueza com essa não produção mais de hormônios sexuais, que ela vá se beneficiar e muito da terapia de reposição hormonal. E aí ela procura um endocrinologista ou ginecologista? O ginecologista estaria mais afeito a essa situação por conta que deve, na reposição hormonal, nós investigarmos fatores de riscos. Então, por exemplo, nódulo mamário é muito importante, ou uma questão relacionada a útero, ao mesmo ovário, é muito importante que todo o aparelho geniturinário e também relacionado às questões femininas sejam avaliados pelo ginecologista. O endocrinologista pode e sabe fazer tão bem quanto o ginecologista esse quesito. Ok. A Ailde Leite Vieira, ela diz: eu tenho 47 anos, há um ano fiz uns exames, ela fez um CA, é CA? 125?
CA 125, Que é o ela disse marcador que foi tumoral. igual a 85, ferritina igual a 6, ela toma ferro, nada muda, só a hemoglobina que de 10 foi para 12. Ela fez tomografia, ultrassom, tá tudo normal. Só o útero que está um pouco grande. Ela está preocupada e gostaria de entender o que pode ser isso. O útero um pouco aumentado, que pode ser resultante de endometriose ou a miomatose, que é uma distrofia, ou ou um tumor, no caso benigno, que é o famoso mioma. A miomatose seria o tumor meio que infiltrado entre as fibras. Isso dificulta que naquele período onde a mulher acaba liberando o endométrio, que é o período menstrual, dificulta que se fechem aqueles vasos. Ela sangra com muito maior frequência. Isso faz com que a resultante entre o que se perde e o que ela conquista a partir da alimentação seja negativa e ela evolua com a famosa anemia. Anemia, que aí gera uma fraqueza. Que aí gera fraqueza. Essa anemia deve ser muito bem reposta, deve ser muito bem tratada, porque às vezes pequenos déficits, dependendo do paciente, é o suficiente ou são suficientes para extrapolar e o paciente se sentir muito cansado, no caso, muito cansada. Ok. A Fran Santos, ela disse, boa tarde, doutor. Minha dúvida é, estou na 35ª semana de gravidez e desde mesmo antes da gravidez sinto muita fraqueza. Meu GO, o que é GO? Ginecologista e obstetra. Ah, ginecologista e obstetra. Passou um polivitamínico para gestantes, mas ainda assim sinto essa fraqueza. Pior ainda quando não durmo bem. O que será? O que devo fazer para melhorar isso? Francisca Lagoa Grande do Maranhão. Uma vez que esteja estabelecido pelo GO, que todo equilíbrio esteja sendo observado, né, que não esteja faltando de fato nada, a gestação é mesmo uma situação orgânica que depleta o organismo materno em favor do novo ser que está para chegar. É muito comum e essa questão vai ser muito bem resolvida após o parto. Aí eu vou pedir um pouco de paciência para ela, se que ela está sendo bem acompanhada, espero que sim, porque se tiverem todos os parâmetros laboratoriais observados pelo GO, esse é resultante mesmo desse meio entorpecimento que é gerado a partir de produtos placentários para o organismo materno. Na verdade, é quase uma proteção. Pede para o organismo materno descansar, porque tem gente querendo sossego, querendo crescer para pular e sair fazendo arte por aí depois. A natureza é sábia, né? Eu vou fazer a última pergunta, achei curiosa, não sei se o senhor sabe responder, eu nunca ouvi falar nisso. A Eloy Mendes, ela é de Joinville, Santa Catarina, ela queria saber se esses problemas de hipotireoidismo que estão tão comuns ultimamente podem ser causados por ondas que vêm do celular. Olha, essa coisa eu não vou saber. Eu também nunca ouvi falar nisso. Não ouvi. Mas é muito interessante isso, porque nós temos aí alguns trabalhos trabalhos científicos, sugerindo que tumores cerebrais têm uma relação direta com o uso exagerado do celular. De qualquer jeito, tudo tem que ser feito com moderação, né? A gente tem que tomar cuidado realmente. Talvez, nesse quesito, essa coisa também é muito próximo, né? Essa região. Talvez, mas eu estou elocubrando, porque não li isso absolutamente em lugar nenhum. Daqui a pouco sai amanhã, né? Ela tinha razão e nós não. É verdade. Bom, doutor Antônio Carlos do Nascimento, endocrinologista, conversou com a gente sobre fraqueza. Eu acho que vale o alerta, sim. Se você está sentindo algo diferente no seu corpo, não podemos esquecer que esse corpo foi feito para funcionar direitinho, né? Em perfeito estado. Então, procure um médico. Faça visitas regularmente ao seu médico, faça exames periódicos, porque é importante prevenir, né? Claro, melhor sim. prevenir do que remediar. Contato plasticamontenegro.com.br www.plasticamontenegro.com.br, tá certo? Tá ótimo. Até a próxima oportunidade, Muito foi muito bom obrigado. recebê-lo. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigada.